Olá, bem-vindos ao canal Adoro História. Deixe seu like, compartilhe e siga o canal. Brasil Colônia. É a época que compreende o período de 1530 a 1822. Este período começou quando o governo português enviou ao Brasil a primeira expedição colonizadora chefiada por Martim Afonso de Souza. Em 1532, ele fundou o primeiro núcleo de povoamento, a Vila de São Vicente, no litoral do atual estado de São Paulo. Período pré-colonial. Logo após a chegada dos portugueses ao novo território, a primeira atividade econômica girava em torno da exploração do pau-brasil, existente em grande quantidade na costa brasileira, principalmente no nordeste do país. Esse período ficou conhecido como ciclo do pau-brasil ou ainda pré-colonial. A exploração do pau-brasil foi meramente extrativista e não deu origem a uma ocupação efetiva. O trabalho de derrubar árvores e preparar a madeira para embarque era feito pelos indígenas e uns poucos europeus que permaneciam em feitorias na costa. Explorado de forma predatória, as árvores próximas da costa desapareceram já na década de 1520. O início da colonização. Várias expedições foram enviadas por Portugal, visando reconhecer toda a costa brasileira e combater os piratas e comerciantes franceses. As mais importantes foram as comandadas por Cristóvão Jacques, 1516 e 1526, que combateu os franceses. Também Martim Afonso de Souza, 1532, combateu a pirataria francesa. Da mesma forma, ele instalou em São Vicente a primeira povoação dotada de um engenho para a produção de açúcar. Para colonizar o Brasil e garantir a posse da terra, em 1534, a coroa dividiu o território em 15 capitanias hereditárias. Estas eram imensos lotes de terra que se estendiam do litoral até o limite estabelecido pelo Tratado de Tordesilhas. Esses lotes foram doados a capitães, donatários, pertencentes à pequena nobreza lusitana que, por sua conta, promoviam a defesa local e a colonização. A produção do açúcar foi escolhida, porque era um produto bastante procurado na Europa naquele momento. Foi no nordeste do país que a atividade açucareira atingiu seu maior grau de desenvolvimento, principalmente nas capitanias de Pernambuco e da Bahia. Nos séculos XVI e XVII, estas regiões tornaram-se o centro dinâmico da vida social, política e econômica do Brasil. O governo geral. O sistema de governo geral foi criado em 1548, pela Coroa, com o objetivo de organizar a administração colonial. O primeiro governador foi Tomé de Souza, 1549 a 1553, que recebeu do governo português um conjunto de leis a serem aplicadas na colônia. Estas determinavam as funções administrativas, judicial, militar e tributária do governo geral. O segundo governador-geral foi Duarte da Costa, 1553 a 1558, e o terceiro, Mendes Sá, 1558 a 1572. Em 1572, depois da morte de Mendes Sá e de seu sucessor Dom Luís de Vasconcelos, o governo português dividiu o Brasil em dois governos cuja unificação só voltou em 1578. Governo do Norte, com sede em Salvador. Governo do Sul, com sede no Rio de Janeiro. Em 1580, Portugal e todas as suas colônias, inclusive o Brasil, ficaram sob o domínio da Espanha, situação que perdurou até 1640. Este período é conhecido como Unificação Ibérica. Em 1621, ainda sob o domínio espanhol, o Brasil foi novamente dividido em dois estados, o Estado do Maranhão e o Estado do Brasil. Essa divisão durou até 1774, quando o Marquês do Pombal decretou a unificação. A formação social do Brasil Colônia. Fundamentalmente três grandes grupos étnicos, o indígena, negro africano e o branco europeu,
principalmente o português, entraram na formação da sociedade colonial brasileira. Os portugueses que vieram para o Brasil pertenciam a várias classes sociais em Portugal. A maioria era formada por elementos da pequena nobreza e do povo. Também é preciso ter em conta que as tribos indígenas tinham línguas e culturas distintas. Algumas eram inimigas entre si e isto era usado pelos europeus quando desejavam guerrear contra os portugueses. Da mesma forma, os negros trazidos como escravos da África possuíam crenças, idiomas e valores distintos e não constituíam um povo homogêneo. No entanto, tudo isso foi sendo absorvido pelos portugueses e indígenas. No Brasil colônia, o engenho era o centro dinâmico de toda a vida social. Isso possibilitava o senhor da casa grande concentrar em torno de si grande quantidade de indivíduos e ter a autoridade máxima, o prestígio e o poder local. Em torno do engenho viviam os mulatos, geralmente filhos dos senhores com negras escravizadas, o padre, os negros escravizados, o feitor, o mestre do açúcar, os trabalhadores livres, etc. Ameaças ao domínio português. Nos primeiros anos logo depois da descoberta, a presença de piratas e comerciantes franceses no litoral brasileiro foi constante. A invasão francesa se deu em 1555, quando conquistaram o Rio de Janeiro, fundando ali a França Antártica, sendo expulsos em 1567. Em 1612, os franceses invadiram o Maranhão, ali fundaram a França Equinocial e a povoação de São Luís, onde permaneceram até 1615, quando foram novamente expulsos. Os ataques ingleses no Brasil se limitaram a assaltos de piratas e corsários que saquearam alguns portos. Invadiram as cidades de Santos e Recife e o litoral do Espírito Santo. As duas invasões holandesas no Brasil se deram durante o período em que Portugal e o Brasil estavam sob o domínio espanhol. A Bahia, sede do governo-geral do Estado do Brasil, foi invadida, mas a presença holandesa durou pouco tempo, de 1624 a 1625. Em 1630, a capitania de Pernambuco, o maior centro açucareiro da colônia, foi invadida por tropas holandesas. A conquista foi consolidada em 1637, com a chegada do governante holandês, o Conde Maurício de Nassau. Ele conseguiu firmar o domínio holandês em Pernambuco e estendê-lo por quase todo o nordeste do Brasil. A cidade do Recife, o centro administrativo, foi urbanizada, saneada, pavimentada, foram construídos pontes, palácios e jardins. O governo de Maurício de Nassau chegou ao fim em 1644, mas os holandeses só foram expulsos em 1654. O século do ouro e dos diamantes. A procura de metais preciosos sempre constituiu o sonho dos colonizadores. As descobertas começaram na década de 1690, na região de Minas Gerais. A partir daí se espalhou em várias partes do território nacional. No século XVIII a mineração era a grande fonte de riqueza da metrópole. O ciclo do ouro e do diamante foram responsáveis por profundas mudanças na vida do Brasil colônia, com o crescimento urbano e do comércio. A crise do sistema colonial. Em 1640, as rendas do Brasil do comércio brasileiro era essencial para Portugal. Por isso passou a exercer um controle mais rígido sobre a arrecadação de impostos e as atividades econômicas, chegando a proibir o comércio com estrangeiros. O descontentamento com a política econômica da metrópole fez surgir algumas revoltas, entre elas: Revolta de Beckman, 1684, no Maranhão. Guerra dos Emboabas, de 1708 a 1709, em Minas Gerais. Guerra dos Mascates, 1710, em Pernambuco. Em fins do século XVIII, teve início os movimentos que tinham como objetivo libertar a colônia do domínio português, entre elas, Inconfidência Mineira, 1789. Conjuração Baiana, 1798.
No início do século XIX, a conjuntura criada pelas guerras napoleônicas provoca a mudança da sede do reino para o Brasil. Em 1815, com a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, o território deixa de ser colônia e, mais tarde, a independência do Brasil é realizada em 1822. Deixe seu like, compartilhe e siga o canal.